Nós estamos caminhando no Evangelho de Marcos e eu tenho com você hoje, nesse momento, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20, é onde eu queria me ater. É o momento em que Jesus e os discípulos chegaram numa região chamada Gerasa, que fica a leste do lago da Galileia, né? O mar Genezaré. Bom, Jesus saiu do barco e encostou nele um homem dominado por um espírito mau. Esse homem ele vinha do cemitério, ele morava no cemitério. Ninguém conseguia segurar esse homem. Tentavam colocar correntes nele e ele arrebentava as correntes. Enfim, era uma loucura, né? Mas é claro que não era por causa do homem. Já tinham amarrado suas mãos, amarraram seus pés com correntes, mas ele quebrava tudo e não conseguia dominar, ninguém conseguia dominá-lo, de forma nenhuma. Bom, passava dias e noites nos montes, ele passava noites e dias entre os montes, entre os túmulos, gritava, se feria com pedras. E aí ele viu Jesus de longe, quando Jesus chegou com o barco. Ele correu e caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, filho do Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Olha, ele conhecia o homem? Não. Os espíritos. Não me castigues, te peço em nome de Deus. Isso porque Jesus expulsava os espíritos maus. Isso já era conhecido, né? Daí Jesus perguntou assim: como você se chama? Como é que é teu nome? Ele respondeu que seu nome era multidão, era legião, porque eram muitos, né? E ele insistia, ele pedia que Jesus não o expulsasse, não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Havia muitos porcos perto daquele lugar e eles estavam no morro, todos eles reunidos, né? Onde eles estavam comendo. Daí os espíritos pediram, a multidão, a legião, né, evidente, pediram com insistência que Jesus os deixasse entrar nesses porcos. Então Jesus ordenou dessa forma, e esses saíram do homem e foram, de fato, aos porcos, entraram nos porcos, né? Marcos, o Evangelho de Marcos que nós estamos lendo aqui no capítulo 5, ele disse que escreveu que eram quase 2.000 porcos. E eles se atiraram, todos eles, do morro para dentro do lago. E com isso, é claro, eles se afogaram, os porcos, né? Os que tomavam conta dos porcos, que estavam em redor, que estavam em volta de toda essa situação, fugiram. Claro, olha o que eles viram, né? E foram contar a todos. E aí muitos foram ver o que aconteceu. Quando chegaram perto de Jesus, viram aquele homem que antes era dominado por demônios, e essa foi a primeira estranheza. Ele estava sentado, diz o texto, sentado, vestido, talvez até de pernas cruzadas. Nem parecia aquele homem, né? Que coisa! Sóbrio. E aí contaram a todos sobre os porcos, né? E então eles insistiram que Jesus saísse de lá. Olha, sai daqui, porque nem interessa para nós o que aconteceu com esse homem aí. A gente está estranhando, é verdade, mas o Nazareno, Jesus, Senhor, que o Senhor é, não sei, os 2.000 porcos, nós perdemos 2.000 porcos. Vai embora daqui, por favor. Vai que o Senhor resolve fazer isso de novo em alguma outra manada aí, em algum outro rebanho. Bom, Jesus foi para o barco. Jesus não quis discutir, ele entendeu a situação. E o rapaz sóbrio, que agora não tem mais a multidão, legião, foi atrás dele.
foi atrás dele e falou assim: Senhor, me deixe ir contigo. Me deixe com o Senhor. Olha que coisa interessante. Um sujeito que vivia entre montes e cemitérios, entre túmulos, gritando, se machucando com pedras, completamente dominado por demônios, por espíritos, né? Chamados multidão, legião. De repente esse sujeito fala: Senhor, deixa ir contigo. Que mudança. Mas Jesus disse que seria melhor voltar para casa. Olha, você deve voltar para casa e você deve contar a todos o que Deus fez. E que Deus é bom. Diga a todos o que Deus fez. E diga também que Deus é bom. Então ele foi e contou nas 10 cidades, né, que algumas traduções falam do Decápolis. As 10 cidades da Judéia que eram dominadas a partir do Império Romano, enfim. E ele foi lá e contou o que Jesus fez, e todos se admiraram, evidentemente, nessas cidades, diante desse homem que agora sóbrio, mudado, que mal reconheceram, mas que testemunhou com a sua lucidez, com o seu estado e com a sua consciência de que Jesus o libertou. Marcos capítulo 5, do versículo 1 ao 20, que é o nosso texto, fala sobre mudanças aparentemente impossíveis. Mudanças que não são possíveis de acontecer, tanto que esse homem foi largado, deixaram ele de lado, e a vida dele era montes e túmulos, e assim ele viveu, e ninguém, provavelmente, possivelmente, dava a mínima para ele, né? Ninguém conseguia mudá-lo. Tentaram na força, mas nada. Abandonaram ele, deixaram ele à mercê do sofrimento e da dor. Como se dizendo assim: olha, esse daí não tem jeito, esse aí, ele está possuído por seres espirituais que a gente não conhece, a gente não sabe o que fazer. Como é que expulsa esse negócio? A gente não sabe quem é ele, quem são esses espíritos. E o caso era mais sério. Demônios, quem resolve? Só quem tem autoridade sobre os inimigos espirituais, é que tem poder sobre qualquer situação. No mundo dos homens, evidentemente, nós compartilhamos dos mesmos limites, nós nos enganamos, nós acreditamos, né, que temos mais poder sobre os outros. Isso é, na verdade, ilusório. Isso é, ao mesmo tempo, esse poder, pseudo-poder, é temporário, quando a gente acredita que a gente tem poder sobre o outro. Mas no mundo espiritual, que é o mundo real, na verdade, um sujeito anônimo fica famoso porque existem demônios sobre ele e ninguém sabe o que fazer. Ou melhor, deixa ele aí de lado e tudo bem. Mas Jesus mostra o seu poder. Jesus mostra a sua autoridade sobre um mundo que é de dimensões que nem mesmo um rei pode alcançar. Ele deixou e os espíritos saíram do homem. Marcos 5,13. O Senhor da vida, ele visita dimensões desconhecidas e tem poder sobre todas elas. O Senhor da vida vai em lugares que nenhuma outra autoridade tem acesso. O Senhor da vida entra em lugares, entra em situações desconhecidas, situações que são abandonadas por falta de conhecimento e por falta de autoridade. Não duvide daquilo que Jesus é capaz. Alguns ele contraria. Os donos dos porcos, talvez. Outros ele liberta. Esse homem. Olha, vale mais perder 2.000 porcos e ganhar esse homem do que entrar no time dos politicamente corretos que perderam os porcos e que não se importariam se esse homem continuasse nos túmulos.
E os que ele liberta, o mundo não é capaz de entender. A libertação que é chegada na vida daqueles que só Jesus consegue agir e ser Senhor por autoridade, ninguém conhece, ninguém entende, ninguém sabe como é. É um Senhor que liberta e nos liberta de lugares onde a nossa mão não alcança, onde o nosso intelecto, onde a nossa compreensão não conhece e não desvenda. Nós não sabemos como é que funciona isso, só Deus. É por isso que a gente se submete e se entrega, porque nós estamos diante de um Senhor que vai em lugares que nós não vamos e não conhecemos e não entendemos. O que eu faço com um homem endemoniado de legião? Bom, agora eu sei. Eu chamo aquele que entende disso e que tem poder sobre isso. Jesus. Puxa, se ele tem poder sobre essa dimensão não é nada para ele. É isso aí. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.